Nossa, o céu tá bonito hoje, hein? Tá maluco. Segurizada, primeira ref, cafezinho. E como vocês sabem, agora é ali, ó, tá 2, mas esse é horário de Brasília, tá? Agora é 1h28 aqui. E, manos, vamos lá. Já tomei meu café, já comi. Faz um bom tempinho, na verdade. Mas é o seguinte, o que é esse vídeo de hoje, de fato? Qual que é o propósito do vídeo de hoje? Caminhada cristã e a luta contra si mesmo. É isso mesmo. Eu luto contra esse cara aí que vocês estão vendo, que é o cara que eu tô vendo também. Entendeu? Basicamente isso. Mas, manos, seguinte, o que é de fato essa caminhada cristã e essa luta contra si mesmo? É nada mais, nada menos que a vida em si, a verdade em si. Nossa, como assim a verdade? É literalmente a caminhada real. É mais do que só viver como um ser humano, habitar na Terra e cumprir um trabalho, realizar um sonho, é muito mais do que isso. É literalmente viver a verdade, entende? Quando as pessoas me perguntam, ah, você é de alguma religião? Eu falo, não, não sou de nenhuma religião. Eu vivo a verdade. E a verdade é Cristo. Pode parecer grosseiro, pode parecer talvez preconceituoso, mas é a verdade. Eu creio nisso. Para mim é a verdade. E se a pessoa levar, tipo, eu entendo que nós devemos respeitar as outras religiões e eu concordo com isso. Devemos sim. Porém, se alguém me pergunta a minha realidade, ah, o que você vive? Você segue alguma religião? Não. Eu vivo a verdade. E a verdade é Cristo. Então, baseado nisso, nós sabemos que tem toda uma construção histórica para quem lê. E eu recomendo quem não lê, ler também. Gênesis, Êxodos, tudo em diante ali, até os Evangelhos, Novo Testamento. Se a gente vê cada livro por livro, capítulo por capítulo, nós vemos ali que é uma história que foi construída até chegar no dia de hoje, que teve tantos processos, é como se fosse é até engraçado, como se fosse tipo um anime ou um filme, muito maior do que um filme, na verdade. A gente vê, a gente fica vislumbrado porque é a realidade, é a verdade, é aquelas coisas aconteceram e todos nós, hoje, filhos de Cristo, estamos sob esta missão também. E qual é essa missão? A missão de digamos assim, não recuperar o amor de Deus, mas da nossa redenção de fato. Porque todos sabemos que nós temos a natureza pecaminosa desde a queda de Adão. Isso é fato. Nós vivemos com a natureza corrompida, nosso corpo humano. É por isso que pecamos. E nossa missão primária, digamos assim, é alcançar esse amor de Deus, no caso, o amor de Deus que nos alcança, né? E virar dependentes dele, nos render completamente, para no futuro, através da glória, através de Jesus Cristo, nós termos a redenção do nosso corpo. Hoje a língua tá querendo travar, hein, manos? O negócio tá complicado. Mas enfim, o que eu quero dizer com tudo isso, dessa missão? Que mostra que é mais do que uma vida simples, é mais do que uma ida ao domingo, num culto, né? É mais do que essas coisas aí, não. É realmente algo que é a realidade pura e simples que muitas pessoas não enxergam. E, manos, e por que que eu expliquei dessa forma inicial todo esse contexto? Para nós entendermos de fato o que é a caminhada cristã. Ela é uma caminhada que ela é a verdade, ela é o caminho canon, digamos assim, um caminho verdadeiro que nós devemos seguir. E nessa caminhada, nós já entendemos que nós lutamos contra nós mesmos. Lutamos contra essa natureza pecaminosa em busca dessa redenção, de fato. Aí você fala assim, ah, mas eu não fiz nada, eu sempre fui bom. Tá, você pode até ter tentado ser bom por meio da sua moral de nascença, que é algo muito positivo, inclusive, né? Quem tem aquela moral de nascença ali, é algo que eu, falar a verdade, eu me inspira muito, sabe? Eu fico vislumbrado, digamos assim, tipo, eu olho e falo, caraca, essa pessoa, ela é boa desde que ela nasceu, na intenção, né, digamos assim. Porque eu sei que eu não sou. Eu sou um cara que eu vivi muitas coisas ruins, fiz muitas coisas ruins, e eu queria ter essa coisa de nascença. Mas eu sei que eu não tive, porém eu estou trabalhando, ou melhor dizendo, Deus trabalha em mim isso. E é por isso que o evangelho é muito bom, o cristianismo é muito bom. Ele é tanto para a pessoa que ela é talvez justa de nascença, quanto para o mal. É só questão de escolhas e decisões.
Tanto é que a pessoa justa pode se corromper um dia também. Então, tendo esse ponto de partida, manos, que eu estava querendo dizer sobre essas lutas, todos nós entendemos duas coisas, ou melhor, devemos entender duas coisas. Uma, devemos ser totalmente dependentes de Deus, e duas, devemos cumprir o nosso propósito aqui. Propósito com Deus, tá? Propósito que faz parte dessa história canon, digamos assim. E aí, é com esses, digamos assim, com esses dois tópicos, esses dois passos, que nós enfrentamos e triunfamos perante o inimigo amaldiçoado, que é, né, o próprio diabo, digamos assim, o inimigo de Deus, é assim, e é nosso inimigo também. É assim que nós triunfamos perante ele e perante a nossa natureza. Vencemos ele e vencemos a nós mesmos. Porque nós entendemos que somos dependentes de Deus, ou seja, o poder de Deus já habita em nós, o amor de Deus já habita em nós, e por meio dele nós vencemos, né, podemos superar todas essas coisas, e através do propósito, da missão, que é o quê? Cada um tem a sua, né? Se você foi chamado para pregar em diferentes países, em ruas, em regiões, resgatar moradores de rua, enfermos, ótimo. E você também pode ter sido chamado para construir uma família e educar seus filhos muito bem para que eles façam desses frutos também. Cada um tem a sua missão, cada um tem o seu propósito. Tudo que vem desse propósito deve vir dessa dependência de Deus, desse arrependimento de fato. E só para não me perder o finalzinho que eu estava falando sobre essa questão de natureza e natureza pecaminosa, né, que é desse primeiro ponto, que por mais que você seja justo ou bom, você tem a natureza aqui e uma hora você vai cometer algum erro. Uma hora você vai cometer algum pecado, porque você não é perfeito. Nenhum de nós somos, nem eu sou. O único perfeito foi Cristo. Então, sabendo disso, você precisa se render a Deus também. Você precisa ter essa dependência em Deus. E nessa dependência que você entende o seu propósito, pelo que você foi chamado, e que você entende como enfrentar todas essas coisas do mundo, tanto as coisas, né, do inimigo que vem contra você, quanto as coisas que é de você mesmo, da sua própria natureza, digamos assim. Então, assim você aprende a enfrentar essas coisas nessa caminhada. Então, vejamos, é algo muito louco, cara. Se você pegar pra olhar, assim, realmente parece um anime, uma história que, tipo assim, pô, teve toda a história antiga de guerras e crucificação e milagre e toda essa coisa. E hoje o mundo está caminhando cada vez mais pro maligno e nós precisamos nos levantar contra nós mesmos, né? Enfrentar nós mesmos dia após dia, enquanto nós lutamos pelas outras pessoas, pelas pessoas que realmente precisam, entende? Pelas pessoas que precisam ser alcançadas pelo amor de Deus, que estão perdidas, que estão à beira do abismo, assim como eu estive um dia, entende? É basicamente isso, gurizada. Isso é um grande exemplo, cara. Todos unidos por um propósito. Que é o quê? Que é vencer de fato. Vencer de fato o inimigo, as obras do mal. Entende? Então, manos, é basicamente isso. Nessa caminhada cristã, agora que nós entendemos o propósito, nós entendemos de fato a realidade que nós vivemos, a verdade, e como eu disse, o nosso propósito, nós temos que nos unir. Todos nós, todos, independente. Sem querer comparar missões ou comparar coisas que você faz, ou sei lá. Mas cada um fortaleceu ao outro, assim como eu mostrei aqui, digamos assim. Eu gosto dessas demonstrações, eu acho muito interessante, porque nesses animes tem vários paralelos aí que você pode trazer para isso. Então, devemos nos unir para enfrentar essas coisas. A caminhada cristã ela é algo que é a igreja de Cristo, de fato. Então, são pessoas unidas. Não só uma, não só duas, mas várias. E, como eu disse, se você buscar a dependência em Deus e o seu propósito, você vai vencer a si mesmo, você vai vencer o inimigo que é o nosso verdadeiro adversário. E aí, vencendo isso, conquistando isso, eu diria que você vai conquistar a verdadeira alegria, a verdadeira satisfação em viver nessa terra, que é cumprir o propósito e conseguir salvar essas vidas. Muitas vidas precisam. Não, e eu quero já ser pro final para falar isso. Muitas vidas precisam, manos. Muitas. Pessoas se afogam em vícios, isolamentos, depressões, porque pensam que é a única saída e que estão completamente sozinhas. E é numa situação como essa que você pode ser a esperança inicial, pode ser o gesto de amor inicial. E esse gesto vai levar para Cristo.
e Cristo vai levar para Deus. E aí vai ser mais uma vida salva e mais uma vida que pode produzir muitos frutos, entende? Mas é isso, manos. Obrigado quem acompanhou até aqui. Vou pegar um ângulozinho melhor aqui. Obrigado quem acompanhou até agora, quem acompanhou até aqui. Vou deixando para vocês aí o link do Instagram, TikTok. Sempre estamos por lá falando sobre muitas coisas. Inclusive esse tema veio de lá. Então, não esqueça de passar lá depois. Se inscreva no canal, deixa o like que me ajuda bastante, tá bom? E use o cupom CATSAMOIS também. É isso, manos. Até semana que vem aí, se Deus quiser. Tamo junto. E vão no Instagram lá também, mais uma vez, para decidirem o próximo tema, tá? O próximo tema sempre vem de lá. Então, se você quiser saber do próximo tema, quiser escolher o próximo tema, vai lá, que a gente sempre se fala por lá, manos. É isso. Foi isso.